boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje os deputados federais do PMDB, Rodrigo Betlen, boa noite, deputado. Boa noite. E Eduardo Cunha, também do PMDB. Boa noite, Ricardo, boa noite, Rodrigo, boa noite, telespectadores. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Na última semana, houve uma pressão enorme dos governadores do Nordeste se articulando para colocar em votação a derrubada do veto da presidente Dilma ao projeto que redistribui os royalties do petróleo com todos os estados brasileiros, retirando do Rio, do Espírito Santo, boa parcela de seu orçamento. Está tudo indicando que na próxima terça-feira o presidente do Senado vai colocar em votação a derrubada do veto. E eu pergunto, estamos sem saída, deputado Eduardo Cunha? Veja bem, Ricardo, não é que nós estejamos sem saída. Do ponto de vista congressual, há muita pouca possibilidade de a gente reverter um quadro de derrota. Criou-se um ambiente político de irracionalidade. Nós não estamos mais num debate de racionalidade. A gente está num debate que todo mundo acha que tem direito a um dinheiro, que esse dinheiro vai salvar a vida deles. Nós estamos com uma socialização de pobreza. O governo vem fazendo exonerações da economia com o IPI. Para a indústria automobilística de São Paulo, para vários setores da economia, para combater a falta do crescimento econômico da forma como o governo esperava. E o que dá como consequência disso? Os municípios perderam a arrecadação, porque o IPI faz parte daquilo que compõe o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM e o FPE. Esse volume de recursos que a União já tirou desses municípios é muito maior do que o volume de royalties que eles esperam receber. E ainda assim, o debate, ao invés de estar concentrado nessas exonerações, está concentrado em cima dos royalties. Virou um problema político, virou uma bandeira política. Mas isso, de certa forma, não aumenta a responsabilidade do governo federal em tentar resolver isso, porque, na verdade, se essa discussão não chegou a nenhum tipo de entendimento de acordo, muito se deve à pouca flexibilidade do governo federal em abrir mão de alguma parte do seu NACO para favorecer o entendimento. Não acha, deputado? O governo federal abriu mão de parte para o futuro. Mas se o governo federal quisesse realmente resolver esse problema, ele poderia abrir mão, sim, daquilo que cabe a ele e resolveria esse problema. Esse debate floresceu porque foram mudar o regime. O regime que era o regime de concessão, vieram com aquela proposta do pré-sal, criou aquilo tudo e virou a partilha. A partir daí, esse debate ficou maior do que o debate da discussão do modelo. Isso ganhou um corpo, mudou o Congresso, houveram as eleições de 2010, mudou o Congresso, metade do Congresso foi renovado, e parece que os que vieram foi o palco da campanha eleitoral desse debate com mais intensidade do que estava antes. Então, do ponto de vista congressual, eu não vejo a menor solução. Ou o governo federal abre mão das suas receitas, como você falou, e dá aos municípios e estados que não são produtores, ou nós vamos ter que buscar o nosso direito no Poder Judiciário. Deputado Rodrigo Betlen, qual é o roteiro, na sua opinião, que o Rio e o Espírito Santo devem cumprir caso efetivamente na próxima terça-feira seja derrubado o veto? Ou seja, qual é o caminho que temos que trilhar para encontrar uma solução razoável? Olha, Ricardo, primeiro chancelar tudo que o deputado Eduardo Cunha disse aqui agora. Esse eu acho que é um resumo do problema. Nós estamos vivendo um momento em que a discussão no Congresso é absolutamente passional, não há racionalidade nessa discussão. O Rio de Janeiro não recebe, vem o Rio de Janeiro como um estado privilegiado, porque recebe royalties. Na verdade, o Rio de Janeiro recebe royalties porque tiraram o ICMS do petróleo daqui. Nós não recebemos R$1 de ICMS sobre petróleo. São Paulo recebe sobre os carros que produz. Minas, além de receber o royalties do minério, recebe ICMS sobre o minério que é tirado de lá. O Pará recebe royalties, recebe ICMS também. O Rio não recebe. Então, é uma discussão absolutamente passional. Eu acho que tanto o Rio quanto o Espírito Santo vão ter que ir à justiça. Nós fomos postergando esse problema, mas o caminho será a justiça. E eu acho que o Supremo
tomará uma decisão a favor dos estados produtores. Será que nós podemos... Repare, nós estamos aí no final do ano de 2012. Caso seja derrubado o veto, já em 2013 já vai haver uma consequência imediata para os municípios da região produtora de petróleo. Quer dizer, a maneira que me parece mais viável é se obter uma liminar rapidamente para garantir os direitos desse município, é isso? É uma medida liminar que os estados produtores têm que solicitar e depois o Supremo, obviamente, vai apreciar o mérito. Esse é um caminho. Agora, se houver o desastre maior, que é efetivamente o Supremo entender que não há nenhuma ilegalidade nessa atrocidade toda que estão fazendo contra o Rio Espírito Santo, eu acho que medidas duríssimas esses estados têm que tomar, né? Porque não é possível socializarem uma receita que é uma compensação a um estado que tem um impacto enorme por conta da extração de petróleo. A extração de petróleo, ambiental, social. Você vê, Macaé era uma cidade extremamente pacata, hoje é uma cidade que tem índice de violência enorme. Por quê? Porque foi uma série houve uma invasão de pessoas de vários estados, de várias cidades, de vários países, por conta do petróleo. E por aí vai. Então existem vários impactos que a produção de petróleo, que a extração de petróleo, gera na cidade e no estado. Já que é para socializar a questão dos recursos oriundos do petróleo, que são os royalties, vamos socializar os problemas também, né? A partir daí, os estados produtores devem tomar medidas drásticas que vão desde a cassação de licenças ambientais, em virtude do Estado não ter mais condições financeiras de arcar com possíveis danos ambientais, né? Já que Ceará, Piauí, Maranhão e tantos outros estados vão receber royalties do petróleo, que os navios da Petrobras atraquem nesses estados e descarreguem o petróleo lá, né? Vamos socializar o problema também, porque eu acho que não vai haver outro caminho, né? Eu tenho convicção de que o Supremo, né, que é o guardião da Constituição, eu tenho certeza que o Supremo não deixará uma atrocidade dessa acontecer. Caso aconteça, medidas drásticas terão que ser tomadas. O senhor falou no Ceará, essa articulação coordenada pelo governador do Ceará, Cid Gomes, hoje saiu nos jornais que há um movimento ensaiado entre ele e o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, que estaria interessado em impor uma derrota política à presidente Dilma por conta das eleições de 2014. O senhor acha crível isso, deputado? Não acredito. Eu já ouvi do próprio governador Eduardo Campos que não tem nenhum fundamento esse tipo de situação. É obviamente que ele quer uma solução consensuada, quer buscar um acordo, mas esse governador Cid Gomes, isso é um fanfarrão. É aquele que atravessou a pista do aeroporto para poder encontrar a presidenta, parou o tráfego aéreo, é aquele que pegou a sogra e viajou em jatinho para a Europa, é aquele que pegou com a limusine em Nova York. Esse é o Cid Gomes. Então, no Cid Gomes, ele quer buscar uma forma de aparecer. E como esse é um tema que está contaminado na opinião pública desses municípios, ele quer virar líder. Ele está, pelo contrário, ele está buscando uma forma de virar líder nacional, se sobrepondo até o próprio Eduardo Campos. Esse ponto é a minha visão. Agora, o Rodrigo falou do problema dos direitos constitucionais, e é óbvio que a gente vai ter que buscar isso, até porque o próprio teor do veto da presidenta da República, ele é tão claro que reforçou ainda mais a nossa tese. Porque, inclusive, na parte de partilha de futuro, ela vetou a exclusão dos estados e municípios produtores de participarem daquela partilha. Porque eles não só tiraram o que a gente tem, eles tiraram da gente o direito da partilha futura com a mudança de regra de fazer parte do bolo da divisão igualitária. Então nós estamos com um problema, que o problema é contra a gente. Você imagine só, nós temos 46 deputados federais no Congresso de 513. O Amazonas, por exemplo, tem 8 deputados federais. Se imagine se os outros 505 resolvessem acabar com a Zona Franca de Manaus, que nos dá um prejuízo quilométrico ao Rio de Janeiro, muito mais a São Paulo, e ia ser uma carnificina. Esse é o ponto. Então, é preciso que tenha uma federação do Pacto Federativo ser respeitado. Nós temos que redividir as receitas e obrigações de todos os entes federados, mas nós escolhemos um problema e resolvemos. Quer dizer, eu sou sócio da sua receita, mas da sua despesa eu não sou sócio. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo os deputados Eduardo Cunha e Rodrigo Betlin,